Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje traz para nós uma realidade que é muito cara para a igreja, né? Que é a realidade da família, a realidade do matrimônio. A realidade da família é tão cara para nós que o livro que nós temos como mais sagrado, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela se abre com o matrimônio e termina com o matrimônio, com o casamento. As primeiras páginas da Sagrada Escritura trazem para nós aí um casamento, Adão e Eva. E as últimas páginas da Bíblia também trazem um casamento. São as chamadas núpcias do Cordeiro. É o casamento de Cristo com a igreja que se dá no Apocalipse, né? Então é importante que a gente então olhe para essa liturgia com um olhar bastante atento, né? E veja o que nela pode nos edificar. Primeiramente, é importante entender que nós não vivemos mais o plano original de Deus. Esse que foi descrito no 2º capítulo do Gênesis. Essa união de um homem e da mulher, como é descrito aí antes do pecado. Nós não vivemos mais essa situação. A nossa situação, ela é pós-pecado, não é antes do pecado. O seu esposo não é imaculado. A sua esposa não é imaculada. Adão e Eva eram ambos imaculados. Eles tinham uma probabilidade tremenda de dar certo. Deram errado. E a nossa condição então é pós o pecado de Adão e Eva. Por isso que o Evangelho é tão realista em trazer para nós um problema que não é dos nossos dias. Ele é desde o pecado. Que é a situação de que a família, por mais que possa ser constituída num ambiente legal, caloroso, amoroso, ela pode ser destruída. Sim, a união de um homem e de uma mulher, ela pode ser quebrada. Isso é um fato. A liturgia já começa abrindo os nossos olhos para entender que não é essa a vontade de Deus. E não é esse o plano de Deus. Mas nós não podemos ser ingênuos ao ponto de acharmos que não é um fato. E sim, é um fato. Muitas famílias se quebram. Muitas famílias são quebradas. A primeira postura que nós temos de ter, então, diante desta verdade, é que não somos nós que vamos julgar. E não podemos ser nós aqueles que vão julgar essas pessoas. Então, ninguém tem o direito de julgar um lar que se submeteu à tragédia de um divórcio. Ninguém tem direito de julgar um homem que constituiu uma segunda união com outra pessoa, uma mulher que constituiu uma segunda união, que está vivendo numa situação de adultério. Não cabe a nós julgar. Quem vive numa situação de pecado, via de regra, sabe que não está bem. Sabe que não está na melhor das condições. E não precisa nem do meu olhar e nem do seu olhar condenatório para vos recordar essa triste verdade. Por isso não cabe a um padre e não cabe a um colega, um irmão de comunidade julgar. Dia desse eu ouvi uma notícia que foi um padre com uma inspiração. Eu não diria que foi espírito divino, provavelmente um espírito de porco. E pediu para que numa missa os casais que foram casados na igreja ficassem de pé, que ele ia dar uma bênção. E falou, os que é amaziado fica sentado, que vocês não precisam de bênção não. Então sim, isso não é o Espírito de Deus que inspira, é um outro espírito. Não cabe a nós condenar, julgar e dizer quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Graças a Deus que esse juízo será de Deus, não será nem meu, nem de vocês. Então, uma vez que nós nos posicionamos com esse respeito, estamos diante do fato. Sim, muitas famílias se quebram, se quebraram. É importante que agora o nosso próximo passo seja compreender o que pode ser feito para evitar essa situação. Porque que nós sabemos que ela existe é um fato. E não adianta nós ficarmos olhando para trás, para as famílias que se destruíram, e ficar lamuriando sobre elas. E ficar aí num espírito de comiseração, né? Nossa, que triste, a igreja, as famílias estão acabando. Não é isso. Nós precisamos também ter a honestidade, pelo menos honestidade intelectual, de, poxa, quantas famílias ainda estão aí?
Quantos casais, quantos casamentos, meu Deus do céu, é difícil um final de semana que eu não faça um casamento ou sofrimento. Para mim, né? Para eles não, só alegria, né? Mas sim, é cansativo, gente. Para gente que é padre, você não está entendendo. Para vocês que está casando, está ali bonitinho, tudo enfeitado, tudo empolgadinho, né? Ah, meu amigo, mas para nós que não, você não está entendendo. Sem falar que tem um casamento ou outro que bate uma vontade de casar na gente que é padre. Mas geralmente passa antes das assinaturas, graças a Deus, né? Então assim, mas tem muita gente casando, graças a Deus, a coisa está dando certo. Então qual deveria ser a nossa preocupação? O que nós podemos fazer para que as falhas não continuem sendo perpetuadas? Então, primeira verdade que nós precisamos recordar: há casos em que sim, uma separação é lícita. Há separações que acontecem pelos motivos corretos. Isso também é um fato. São pouquíssimos motivos que justificam uma separação. Nenhum motivo justifica as segundas núpcias, tá? Então, mesmo que a separação seja lícita, quem decide segundas núpcias ou não é um tribunal eclesiástico fazendo um estudo jurídico para saber se aquele matrimônio foi válido ou não. Não é disso que nós vamos falar, precisa de um curso de direito canônico para explicar isso e não vou ser eu que vou dá-lo. Mas é importante entender que há separações que são lícitas. Motivo para uma separação lícita: violência. Violência é um ótimo motivo para uma separação. E não precisa esperar a segunda agressão não, tá? Tem que ser na primeira. Porque um homem que ousa levantar a mão contra uma mulher, que ele diz em algum momento da sua vida que a amou, esse homem não é digno de estar ao lado dessa mulher, ele deve estar atrás das grades. O nome disso é bandido, é criminoso. Sim, nesse caso a separação é lícita. Mas infelizmente a maioria das separações, elas acontecem pelos motivos errados. E nós precisamos então entender um pouco do que está na raiz desses motivos, para que nós não permitamos que esse erro se perpetue dentro da nossa fé. Primeiro problema que existe quando um casamento acontece e os noivos estão ali embrenhados numa relação de amor, onde eles estão muito afetivos e às vezes são incapazes de perceber algumas verdades que são óbvias, mas nem sempre se percebe. Eu não sei se você foi em casamento nos últimos 10 anos, pelo menos nos últimos 15, isso tem acontecido quase que sem exceção. Geralmente, a hora que entra padrinho, depois que entra florista, entra aqueles negócios, tudo. Aí vai entrar a noiva. O noivo já entrou. Aí geralmente aparece uma mocinha, um rapazinho com a placa. Parece aquelas meninas de inter-round de luta de MMA, né? Só que com um pouquinho mais bem vestida, né? Elas pegam a plaquinha. E aí o que está escrito na placa? Normalmente ninguém lê, o povo acha engraçadinho, mas nem lê. Não corre, ela está linda. Não fuja, ela está linda. Ou senão, lá vem a noiva, como que se nós não soubesse, né? Não, vai entrar uma capivara na igreja, né? Beleza, lá vem a noiva. Na minha perspectiva realista, eu acho que, já que é para inventar uma marmotagem, porque para mim é uma marmotagem, entrar com placa, mas eu fico ali quieto, como os pinguins de Madagascar, sorrindo e acenando. Mas por dentro eu estou morrendo. Mas se fosse para escrever uma marmotagem, então escreve outra coisa. Eu acho que primeiro não tinha que escrever, tinha que vir com a placa indicativa. E a placa é aquela que de vez em quando você andando pelas nossas cidades, você a encontrará com uma certa frequência, então você saberá que placa é essa. Geralmente ela é amarela, geralmente tem um triângulo, e lá dentro tem um rapazinho assim com uma pá, uma picareta, sei lá. Embaixo está escrito, homens trabalhando. Tem uma banda legal que toca assim, que chama Minute Work, se o pessoal da década de 80 aí quiser curtir aí uma retrô, ó, muito legal. Mas a moça tinha que entrar com a placa escrita assim no peito, bem grande assim, ó, em construção. Projeto inacabado. E o homem idem. O noivo tinha que entrar com a placa no peito, escrito, em construção. Projeto em acabamento. Porque o primeiro erro de um matrimônio é você se casar com uma pessoa que você acha que está pronta. Você se casar com uma pessoa que você acha que é perfeita, que está pronta e acabada.
no sentido positivo, pelo amor de Deus. É um erro fatal. E como as pessoas acreditam nessa ilusão? Encontrei uma pessoa perfeita. E deixa eu abrir os seus olhos para uma grande verdade aqui nessa terra. Não existem pessoas perfeitas. Existem pessoas perfectíveis. É diferente. É bem diferente o adjetivo. Perfeito é aquele que está pronto, acabado, nada mais pode ser melhorado. Perfectível é aquele que sabe que não está pronto. É aquele que sabe que ainda tem muito para ser feito. E é aquele que quer fazer mais. Por isso, ao entrar num relacionamento, você precisa ter a humildade de aceitar que você ainda não sabe direito quem é a pessoa com a qual você decidiu escrever uma história. Nós conhecemos as pessoas ao longo do tempo, mas as conhecemos mais ainda quando o tempo é mais amplo. Então você não conhece uma pessoa em 3 anos, 4 anos, 5 anos, não conhece. Você vai conhecê-la a vida inteira. E te garanto, se você tiver paciência, depois de 30, 40 anos de casado, você ainda vai se surpreender. Espero que positivamente, a maioria das vezes não, mas você vai. Nós conhecemos uma pessoa ao longo de uma vida e morremos sem conhecê-la completamente. Então é importante que você entre num casamento sabendo que todo casamento, sem exceção, ele tem um caráter de aposta. Tem. Não é matemática, não é fórmula, delta igual a B ao quadrado menos 4AC, beleza, achei. Não, não é. Você se casa com uma pessoa onde você vê nela muitas coisas boas. Mas você também tem a esperança de olhar para essa pessoa e acreditar. Eu acredito que tem coisas muito fantásticas que ele ainda pode chegar a ser. Você não se casa com um homem porque ele é um ótimo marido. Você não sabe ainda se ele é um ótimo marido, você não casou, ué. Você não casa com uma pessoa, ela vai ser uma ótima mãe. Como é que você sabe? Não pariu ninguém ainda, salvo raríssimas exceções. Ou talvez a exceção seja o contrário, mas tudo bem. Mas você não sabe. Então você se casa com o quê? Você se casa com um projeto de vida. Você não se casa com um projeto acabado. Você se casa com a esperança. Segundo erro dos casamentos, as pessoas acham que amar alguém é suficiente para se casar. Eu me caso com você porque eu te amo. Não, é pouco, é muito pouco. Você se casa, ademais de amar, e não para amar mais. Então o casamento não é ponto de chegada, é ponto de partida do amor. Então a pessoa, vou me casar porque eu te amo. Casei, graças a Deus, agora eu casei. Toma o buquê, joga para solteironas aí que estão desesperadas. Morram vocês. Acho o marido, eu achei, pronto, consegui. Conseguiu nada. Começou o jogo, agora que disparou o cronômetro. Agora que você precisa começar a arte de amar. Não se esqueça, todo sacramento na Igreja Católica, ele tem a mesma finalidade. Todos, sem exceção. E a finalidade do casamento não é outra. A finalidade dos sacramentos na nossa fé católica são para a sua salvação. São para a sua santificação. Você não batiza uma criança só para ela ser filha de Deus. Não. Você batiza uma criança para que ela possa alcançar a salvação, alcançar a santidade. Você não se confessa só para receber o perdão dos seus pecados. Você se confessa para crescer na santidade, alcançar a santificação. Você não se casa para ser feliz só. Você se casa para alcançar a santidade, para crescer na intimidade com Deus. Por isso que o casamento, então, a família precisa ser uma academia. Uma academia onde constantemente nós vamos exercitar o quê? Já que o passaporte de entrada do céu não é o amor. Então o que eu tenho que aprender dentro de um casamento? A arte de amar. Por isso que eu não caso porque eu amo só. Eu caso porque eu quero amar mais. Eu quero me entregar mais. E nesse casamento, então, o que vai ser necessário? De ambas as partes. Até que a terceira, a quarta, a quinta e a sexta parte cheguem. É necessário dentro de um casamento que você entenda que com as pessoas nós aprendemos quem nós somos. É assim que a gente se conhece.
A gente não se conhece sozinho. Todos nós temos na nossa personalidade algo em nós que nós sabemos que é bom, é fantástico, são as qualidades. E nós queremos que as pessoas vejam essas qualidades, a gente se esforça por revelá-las. Mas todos nós também temos algo em nós que é bom, e que nós não sabemos que temos. Assim, é aquele bom que é quase natural, instintivo. Você faz, sem ver que você faz, mas as pessoas veem, e as pessoas se alegram com você. Mas também todos nós temos algo em nós que não é bom, que nos incomoda, que nos assusta, os nossos defeitos e as nossas mediocridades. E a gente sabe que eles existem, e a gente os esconde. A gente tenta evitar que as pessoas percebam. A gente faz maquiagem. Só que todos nós também temos uma parcela da nossa personalidade que é terrível, é assustadora. E nós não sabemos que ela existe, porque ela acontece quase que naturalmente. Mas quando você convive com alguém, quando você constrói uma história, quando você passa anos ao lado de alguém, o que começa a aparecer na pessoa que está do seu lado? A pessoa começa a revelar para você aquilo que você tem, que a desagrada, aquilo que você tem, que a incomoda, aquilo que você tem, que a machuca. Por isso que o matrimônio é uma academia de amor. Porque estando ao lado de uma pessoa durante muito tempo, o que começa a ficar evidente? Não só aquilo de melhor que você tem, mas aquilo de pior que você tem. E aqui então vem a consciência do perfectível, né? Bom, eu não tinha uma consciência tão clara de que eu era assim, mas já que eu entrei nessa, não só porque eu te amo, mas para te amar mais, então eu quero melhorar. Então eu vou abrir mão disso aqui. Então eu quero mudar esse comportamento. Eu quero virar essa página. Então você tira da sua boca, você tira da sua fala aquele discurso troncho de que, mas você sabia que eu era assim, agora você vai ter que engolir. Mas quando você casou comigo você sabia que eu era desse jeito. Então mulheres, digam assim para ele: ok, mas eu não achei que eu estava casando com um toco, porque toco é assim, né? Pau que nasce torto, até a cinza é torta, né? Mas eu achei que eu estava casando com um ser humano perfectível, guarda esse adjetivo para jogar na cara, tá? Perfectível, capaz de melhorar, capaz de mudança. Eu não achei que eu estava casando com um bloco de concreto. Nós não somos tocos, nós não somos concreto, nós somos seres humanos perfectíveis. Então tenha a humildade de, durante o tempo que você passa com alguém, reconhecer aquilo que você tem que machuca essa pessoa, aquilo que você tem que incomoda essa pessoa, e cria vergonha na cara e aceita o desafio de ser melhor, aceita o desafio de se aperfeiçoar. Para de achar que do jeito que tá ótimo. Não tá, não tá e nunca estará. Aquele de nós que achar que já está pronto, agora não tem que mexer em mais nada, pronto, parou de viver, parou de crescer, se estagnou. Gente, até a água parada fede. Abre um parênteses teológico, né? Vocês viram na primeira leitura aí que o homem, no Evangelho, que o homem tinha o direito de dar carta de divórcio no Antigo Testamento, né? Vocês sabiam que a mulher também tinha? O homem era mais amplo a legislação, ele podia dar carta de divórcio por qualquer motivo. A mulher tinha pouquíssimos motivos para demitir um homem. Você sabe qual que era um dos motivos? Se o homem fedesse. Homem que não tomava banho no Antigo Testamento não tinha chance, vivia solteiro. A mulher podia dar as contas para ele. Fecha o parênteses. Então, cada um de nós, quando a gente para, decide, não, chega, não precisa melhorar mais nada, estagnou, vai feder, vai estragar. Então não faz isso com o seu matrimônio, não faz isso com o seu casamento. Dá uma tristeza quando vem que esse casal pedir ajuda para o padre, aí ele senta, né, vai começar aquela brigaiada, aí o padre fica fazendo aquele trabalho de pombo correio, né, aí senta um aqui, eu falo, mas o que está acontecendo? Não, ele faz isso. Aí eu falo para ele, não, então para de fazer isso. Não, mas não vou parar, não, mas isso, não, para com isso, resolve isso dentro de casa, conversa, tenha o bom senso de entender, poxa vida, mas já que eu entrei nessa para amar,
Então abre mão de alguma coisa, muda algum comportamento. Por isso que, infelizmente, para mim essa é a minha perspectiva, tá? Não é a perspectiva do censo, não é a perspectiva do IBGE, não é a perspectiva de muitas cabeças, é a minha, tá? Você faz o que você quiser com ela. A minha perspectiva. A maioria dos casais não se separam, não é por conta de adultério, não é por conta de traição, não é por conta daquilo que grita aos nossos olhos. Adultério e traição não é motivo de divórcio, é sintoma, não é causa, é sintoma. A causa dos nossos divórcios é a imaturidade, não é traição. É a imaturidade enquanto incapacidade de se aperfeiçoar. É a imaturidade enquanto incapacidade de perceber que a maneira como eu estou me comportando, eu estou machucando uma pessoa que eu escolhi construir uma história do lado dela. Poxa vida, você não é capaz de abrir mão de nada. Você não é capaz de reconhecer os seus erros. Você não é capaz de reconhecer que você não está pronto ainda, perfeito, e que tem muito ainda em você a ser trabalhado. Amados irmãos e irmãs, se nós não formos capazes de nos olhar com essa humildade e permitir que o outro seja um espelho que revele-nos, e revele-nos sim, também, naquilo de pior que temos, nós não vamos melhorar. E os matrimônios vão continuar nessa estatística medonha, de que são as exceções que dão certo e não a regra. Por isso que é tão fácil abrir mão de uma esposa, de um esposo, pegar aí um Tinder ou qualquer aplicativo medonho desse e sair caçando uma nova ocasião. Porque quando você passa tempo ao lado de uma pessoa, essa pessoa te revela aquilo de pior que você tem. E se você é um covarde, se você é uma covarde, incapaz de melhorar, o que você faz? Você abre mão dessa pessoa e começa com outra do zero. Porque aí agora vai demorar mais uns 5, 10 anos até essa pessoa descobrir a sua podridão. E aí quando isso acontecer, aí você abre mão de mais essa, de mais esse e começa um novo relacionamento. Por isso que os relacionamentos hoje são tão líquidos, são tão frágeis, são tão amorfos. Porque quando você constrói no tempo, o tempo ajuda a ver a verdade. E ou você reconhece os seus erros e melhora, ou você faz o seu lar um inferno. Um inferno. Então por isso, amados irmãos e irmãs, vamos parar de nos preocupar só com os sintomas. Vamos olhar a causa, a essência, né? Nós não estamos prontos. Não interessa se você tem 50, 30, 15 anos de casado. Nós somos um projeto em construção. Há muito em mim para ser aperfeiçoado como padre. Há muito em você para ser aperfeiçoado como pessoa, como esposo, como esposa, como profissional. Não tenhamos a ousadia de achar que estamos prontos e que as pessoas têm que nos engolir. Isso é de uma soberba luciferiana. Acho que nem Lúcifer consegue uma soberba dessa. Não permitamos que isso ocupe o nosso coração. Mas tenhamos a humildade de olhar para a pessoa do lado de quem você decidiu construir uma história. E enxergar o que em você, ainda hoje, fere o coração dessa pessoa amada. E se lembre, você não entrou por amar, você entrou para amar. Então ame, abra mão, se sacrifique, faça mais, haja melhor. Mas não permitamos que essa soberba de achar que vão ter que me engolir é suficiente para manter um lar, porque isso não é um lar, isso é um inferno. Não façamos dos nossos lares infernais, mas olhemos para a imagem mais bela que existe de família aos nossos olhos, a Sagrada Família, e vejamos ali um modelo para imitarmos, de quem está disposto a amar, a abrir mão, a ser tudo aquilo que o amado, que a amada precisam para ser felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.